Olá, hoje eu vou falar a respeito da doença de Alzheimer. A gente falou a respeito de perda de memória, pseudodemência, outras causas de demência, outras demências em si, né? Então, se você quiser, veja os vídeos anteriores para você poder entender. E hoje eu vou falar da doença de Alzheimer específica, que é a principal causa em frequência de demência no mundo, né? O Alzheimer é uma doença que vai acometer eminentemente idosos, né? Até existe o Alzheimer precoce, mas ele é uma coisa muito rara. Normalmente ele acontece nos chamados Alzheimer familiares, né? Que é famílias inteiras em que todos têm Alzheimer, normalmente em idades precoces, né? Então essa é a primeira pergunta que é importante de eu responder, né? Alzheimer normalmente, em 90% dos casos, não é uma doença hereditária, né? É uma doença que a gente chama de esporádica, que pode acontecer em qualquer paciente idoso. Então, se algum familiar seu teve Alzheimer, isso não significa que você vai ter, né? É uma doença que acontece por acúmulo de uma substância chamada beta-amiloide no cérebro, né? Uma substância que vai acumulando, você perde a capacidade de destruir ela, e ela tem uma propriedade tóxica para o cérebro. Isso vai levando à perda dos neurônios, né? Isso vai se manifestar, num primeiro momento, como realmente perda de memória. Então a pessoa começa a ter dificuldade de memorização e depois começa a atingir todos os outros campos da cognição, sejam eles a atenção, a capacidade visoespacial. Então a pessoa pode se perder mesmo ao ir em locais conhecidos, né? A pessoa pode perder a capacidade, o vocabulário, começa a ter um vocabulário um pouco mais simples, começa a perder a capacidade de cálculo, de organização, de tomada de decisões, né? Às vezes até, em casos mais moderados e graves, a ordenação de tarefas simples, em que você tem que programar qual tarefa você vai fazer uma depois da outra, né? O Alzheimer é uma doença que existem medicações para mitigar, para melhorar os sintomas, né? O grande objetivo dos tratamentos é realmente interromper por um período essa piora da memória, ou pelo menos que seja uma perda mais lenta, né? Mas em alguns casos em que existem déficits de alguns outros neurotransmissores ou algumas outras alterações de vitamina, né? Às vezes até a gente consegue observar melhora nos pacientes, né? O tratamento da doença de Alzheimer, ele consiste no tratamento do paciente em si, né? Que vai incluir medicações, vai incluir muitas vezes alguns suplementos nutricionais, pode incluir alguns fitoterápicos, algumas coisas que realmente vão melhorar essa reserva cognitiva. Eu brinco que é como se você estivesse espremendo aquele suco dos neurotransmissores que restam no cérebro, né? Ele inclui também que exista um acolhimento da família. Então é muito importante da família, das pessoas próximas, entenderem o que está acontecendo, como que isso evolui, porque isso daí traz muito sofrimento para os familiares. É muito comum que o paciente com Alzheimer esteja absolutamente tranquilo e a família está enlouquecida em volta, está sofrendo muito, né? Então muitas vezes a doença de Alzheimer é uma doença que protege o paciente, ele mantém alguma tranquilidade, né? Claro que no momento inicial em que ele percebe isso, aquilo se torna muito angustiante para ele, né? E aí realmente é importante que exista essa aceitação do que está acontecendo, existe esse acolhimento, esse tratamento para que a pessoa fique tranquila. Mas para a família também é muito importante que tenha essa compreensão, que ela entenda o que está acontecendo, como está acontecendo, né? Um exemplo que eu gosto muito de dar é que o paciente com Alzheimer, ele se assemelha àquele personagem do filme do Benjamin Button, né? Então, naquele filme, o personagem ele vai rejuvenescendo aos poucos.
né? E é uma imagem interessante para a gente usar, porque o cérebro do paciente ele vai perdendo as capacidades como se ele estivesse rejuvenescendo. Muitas vezes ele passa por uma fase de adolescência em que tem uma rebeldia, depois ele começa a ter dificuldade de ir nos lugares sozinho, depois começa a ir perdendo um pouco da autonomia. Mas se você usar um pouco essa imagem, quem já viu o crescimento de uma criança, de um adolescente, consegue entender o que está acontecendo com o cérebro do pai, do avô, se você olhar ao contrário para ele. E o meu último recado a respeito da doença de Alzheimer é para os familiares, para as pessoas que convivem com pacientes com Alzheimer, é que é muito importante vocês observarem como que, apesar da capacidade cognitiva do paciente, do cérebro, da mente do paciente, estarem comprometidos, a capacidade afetiva, né, ela se mantém preservada. Então você consegue se relacionar com aquela pessoa através do coração, não mais através da mente, como a gente está acostumado a se relacionar. Mas se você levar esse conselho como eu estou lhe falando, você vai conseguir entender o que eu quero dizer. Tá bom? Bom, isso é o que eu tinha para dizer para vocês hoje. Vocês gostando, dá o seu like. Se você quiser, se inscreve no canal. Se você tiver alguma pergunta, manda as perguntas. E eu vou tentar responder todas, eu prometo. Tá?